Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilhar as suas experiências e os seus conhecimentos. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui na Prosa com Bertalha. Por que participar de um encontro corporativo? Um encontro corporativo é um evento com o objetivo de reunir funcionários, colaboradores, parceiros de negócios ou clientes para discutir temas relacionados ao trabalho, apresentar novos produtos ou serviços, compartilhar informações e conhecimentos relevantes e promover a interação e a colaboração entre os participantes. Os encontros corporativos podem ser realizados em diferentes formatos, incluindo conferências, seminários, workshops, reuniões, convenções, entre outros. Geralmente, esses eventos têm uma programação pré-definida, com palestras, apresentações, discussões em grupo, atividades de networking e outras atividades planejadas para atender aos objetivos da empresa. Enfim, os encontros corporativos são uma maneira importante de criar um ambiente de trabalho colaborativo, promover a troca de ideias e experiências, aumentar a motivação dos funcionários e manter todos atualizados sobre as mudanças no mercado e na indústria. Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Renato Okamoto Rivelino. Olha só que honra, que orgulho receber aqui para prosear comigo o Renato. Renato, meu amigo, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Olá, Paulo, tudo bem? Um prazer aqui estar com vocês aqui, tá com vocês aqui também, no pessoal que vai assistir. E uma honra estar falando com você aqui, Paulo. Fantástico, meu amigo. Muito feliz aqui em contar com a sua presença nesse voluntariado da Prosa com Bertalha, onde nós disseminamos aqui o conhecimento. O Renato, antes de avançarmos e falarmos do nosso tema, que é um tema muito legal, quem é o Renato? Bom, Paulo, hoje eu sou executivo de produto, né, executivo de produção, né, de conteúdo e pesquisa na YouGlocal Business Education, mas o Renato, ele é uma pessoa, um biólogo, um gestor ambiental, né, um engenheiro ambiental também formado, né, com vasta experiência aí no meio ambiente e também na área comercial, né? Então, desde cedo, comecei a desenvolver inúmeras conexões com grandes empresas, né, grandes fornecedores, né, de todos os tipos possíveis e imaginários, agroindústria, automotivo, a parte de alimentos também. E, por uma questão de destino, eu fui encaminhado para esse ramo, né, para essa área que eu me encantei, essa área de desenvolvimento de produção, né, de produtos, né, de encontros corporativos envolvendo aí grandes empresas, executivos de todos os tipos, né, dessas empresas, tanto do mercado nacional quanto também do mercado internacional. Então, esse é um pouco do Renato, né, um gestor ambiental, um biólogo formado, que hoje atua nessa área de pesquisa e desenvolvimento, mas na área dos encontros aí corporativos. Que maravilha, meu amigo. Nós vamos discorrer sobre o assunto aí, que eu acho que é um assunto extremamente pertinente. Nós vemos muitas vezes empresas e pessoas, indivíduos participando de eventos, e o que nós estamos trazendo aqui, basicamente, são os bastidores dos eventos, não é isso, Renato? Eu gostaria que você, de alguma maneira, trouxesse aí uma contextualização do tema. Antes disso, eu só vou pedir para o pessoal se inscrever no canal, colocar um joinha para o Renato, porque vai ser uma prosa fantástica, né? E acionar lá o sininho da notificação, que é muito importante. Renato, contextualiza um pouco esse tema para a gente aí, da importância dos eventos corporativos, principalmente. Então, Paulo, dentro eu gosto de chamar de projetos, né? Desses projetos dos encontros corporativos, ah, existe toda uma pesquisa, toda uma formulação,
né, para você escolher o tema correto, que empresas você vai envolver dentro desses projetos. Então, existe uma pesquisa de mercado, primeiramente, para ver o que está quente no mercado. Não adianta a empresa, o produtor, desenvolver um produto que não tenha match com o mundo corporativo. Né? Eu posso pegar aqui a área, né, de recursos humanos, por exemplo. Existem inúmeros encontros corporativos, eventos corporativos voltados para recursos humanos, mas abordando inúmeros temas. Como eu consigo ser mais assertivo dentro dessa área tão gigantesca que é o RH? Né? Como eu consigo desenvolver esse tipo de projeto? Então, o produtor, com seu time dentro da empresa, ele faz uma pesquisa, ele desenvolve os melhores temas através de entrevistas com executivos, etc., e fechamos um tema. Fechando esse tema, existe toda a parte de produção desse projeto. Né? Então, são mais entrevistas, mais conexões com empresas, executivos, muitas vezes C-levels das grandes empresas, pesquisar se aquela empresa tem um case interessante para palestrar dentro desse projeto. Né? Então, existe toda essa parte, né, todo esse cuidado de não apenas soltar um tema, eu acho interessante esse tema aqui e vou desenvolver e vou vender e vou jogar para o mercado. Não, negativo. Né? Porque existe um propósito por trás da empresa estar projetando, estar inserindo no mercado um tema específico. E a gente tenta, né, aí o Gloco ela tenta ser o mais assertivo possível, né, e o produtor faz parte desse projeto, né, ele faz parte de toda essa pesquisa, todo esse desenvolvimento, né, então, porque eu tenho que estar, a gente tem o quê? Engajar o pessoal a entrar no projeto e eles têm que discutir, os executivos precisam interagir, aprender e sair, né, do algo criado na mente, né? Ele precisa sair muitas vezes com insights que posso colocar isso em prática agora, ou estou indo para o caminho errado. Né? Então, um encontro corporativo ele é muito mais do que um simples evento, né? Ele é um projeto. Ele é um projeto que detém muito tempo, muita pesquisa, muito comprometimento. Porque, primeiro, a gente está envolvendo empresas gigantescas do mercado. Né? Então, a gente está falando de empresas aí que eu envolvo com mais de 50 mil colaboradores em nível Brasil. Né? Então, eu não posso pecar nesse ponto de desenvolver um tema qualquer. Então, a gente sempre bate, primeiramente, no tema. Ele é importante hoje no universo corporativo? Ele faz a diferença? Né? Como que eu vou atrair também outras empresas de grande porte que queiram entrar nesse projeto para aprender, para discutir, para realizar networking? Então, o nosso tema ele tem que ser muito assertivo, ele tem que ser incisivo, mais cirúrgico, né? Então, existe muito um backstage aí dentro desses projetos. Ok, fantástico, fantástico, Renato, esse ponto que você trouxe, até porque eu olho muito pela perspectiva aqui da prosa com Betalha, que logicamente não tem a envergadura de um projeto que você está colocando, mas muitas vezes para escolher o tema, para fazer uma prosa, né, exige bastante pesquisa, ou seja, isso porque eu tenho um grupo de pessoas que acompanham a prosa com Betalha, que é um grupo bem delimitado, ou seja, são pessoas do mundo corporativo, logicamente tem estudantes, tem professores que acompanham aqui também, mas muitas vezes para se encontrar o tema, definir o tema e trazer o tema não é algo simples. Então, eu imagino, no seu caso, a complexidade. E eu queria explorar contigo, Renato, um outro ponto aí, que nós já comentamos, inclusive, no início, na abertura, quando nós falamos dos objetivos basicamente desses encontros corporativos. Então, logicamente, tem alguns que são conectados à parte de ensinamento, de aprendizado, outros de networking. Eu gostaria que você, de alguma maneira, explorasse um pouco isso, porque
tem algum propósito, né? Ou um conjunto de propósitos quando nós vamos fazer o projeto, já que você está mais utilizando o nome do projeto aí, Renato. O que você me diz? Então, Paulo, como eu posso falar para você, né? O objetivo mesmo, né? Você tem dois lados, né? Você tem o lado da empresa que eu trabalho, né? Da YouGlocal, e também o lado que está à frente, né? De quem está palestrando e de quem está na audiência, que pagou para estar durante esse período conosco, né? Então existe, o primeiro lado da empresa é realmente sempre fortalecer, né, o nome da empresa, desenvolvendo encontros cada vez mais impecáveis com temas bem assertivos, bem atuais, que façam sentido no mercado hoje, em diferentes áreas, né? E tem essa outra parte, né, de quem está do outro lado, né? Eu quero, além de tudo, dar palco, né, para essas grandes empresas estarem no nosso palco virtual, poderem palestrar, poderem conversar, trocar com outros executivos, mostrarem seus cases de sucesso, muitas vezes também os cases que não deram certo, né? Porque nenhuma empresa é perfeita, né? Todos os processos, muitas vezes ocorrem erros, né? Existem a parte dos erros e dos acertos, e também a audiência, né? Eu quero que a audiência ela consiga absorver o máximo de conteúdo, realizar o máximo de networking, desenvolver esse contato com outros executivos. Então, você imagina, Paulo, que eu tenho uma empresa que é do ramo de varejo e que, através do encontro da nossa empresa, ela consegue trocar informações com uma indústria de celulose, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E elas encontrarem um ponto em comum e se ajudarem. Isso, para mim, é fantástico. Então, através do encontro que a gente desenvolve aqui, eu consigo juntar empresas, muitas vezes, que não fazem sentido algum, né? Um varejo e uma indústria de celulose, desenvolverem uma parte de cultura ágil, uma parte de customer experience, uma parte de recursos humanos. O que você está fazendo? Poxa, você não pode me dar uma ajuda aqui? Sim, eles começam a fazer esse ciclo mútuo de um executivo utilizar, né, eles co-constroem algo melhor para as duas empresas. Então, isso para mim, sinceramente, eu acho isso fantástico. Então, esse é um dos objetivos, né? Acho que é o objetivo principal, né? Eu desenvolver esse networking pesado, né? Muito intenso durante esse período de projeto que a gente faz, e esses executivos se ajudarem, né? Se ajudarem por muito tempo, fazendo trocas, realizando um network mesmo, né? Desenvolvendo essas interações entre si. E eu tenho aqui também, Paulo, inúmeros encontros que eu tenho concorrentes, concorrentes presentes na palestra e na audiência, e eles trocam, eles fomentam, eles questionam e saem de lá com inúmeros insights. Então, eu acho que isso é fantástico, né? Então, esse é um objetivo aqui né, da minha visão, né, como produtor de conteúdo, de pesquisa, é quando isso acontece. Então, isso me traz uma satisfação maravilhosa. Perfeito, perfeito. Que bacana esse ponto que você trouxe aí, exatamente porque, na realidade, a diversidade e a criatividade, ou seja, o networking que você mencionou, a perspectiva de você se inspirar, né? Ou seja, uma busca. Em outros lugares onde você consegue, de alguma maneira, dinamizar isso, você consegue trazer ideias diferentes. Eu gosto muito dessa perspectiva, Renato. Eu gosto muito de participar de eventos dessa natureza, ouvir pessoas diferentes, problemas. Eu gostei muito do que você falou, porque nós temos uma tendência muito forte a falar de casos que deram certo, mas falamos pouco dos casos que não deram certo. Então, eu acho que é interessante. Logicamente que nem todo mundo vai querer falar de projetos ou casos que não deram certo, mas aqueles que estiverem propensos a isso seria fantástico. Meu caro Renato, nós estamos
finalizando o primeiro tempo da nossa prosa aqui, e eu gostaria de voltar para o segundo tempo, olhando mais pela perspectiva de planejar, de organizar um evento dessa natureza, porque nós estamos falando de eventos de envergadura. Pode ser? Vamos para o segundo tempo? Com certeza, Paulo. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Renato que está desbravando conosco essa parte, principalmente de projetos voltados aí ao mundo corporativo, eventos, né? Ou seja, reuniões, encontros corporativos, onde as pessoas podem, de alguma maneira, trocar figurinhas, trocar ideias, buscar inspiração, estabelecer um networking, isso é muito importante. E eu imagino que pelo tamanho do evento que você realiza aí, o Renato, isso demanda muito planejamento e uma baita de uma organização, estou correto? Com certeza, Paulo. Não é um simples trabalho, né? O produtor em si, ele não desenvolve sozinho. Ele tem uma equipe que trabalha, né, juntamente com ele, né? Então, a Eugloco, ela tem uma equipe, né, voltada para produção, voltada para área de marketing, né, todo o suporte também de TI, todo o suporte de tecnológico, né, para a gente desenvolver o projeto, né, na hora de colocar ele para rodar. Então é um time fantástico que está envolvido, né, dentro do por trás de todo o projeto em si, né? Então a gente parte, que nem eu te falei, da pesquisa, da assertividade do tema. Aí a gente já começa a desenvolver a pesquisa já mais com entrevistas mesmo, com inúmeras entrevistas com os executivos de grandes empresas e fazendo avaliações mesmo para ver se realmente faz sentido isso para o universo corporativo de hoje, né? E fora isso, a escolha, né? A escolha a dedo desses executivos que vão fazer parte do time de palestrante, do quadro de palestrantes e painelistas. Né? Olha só que interessante, né? Eu já tive até o prazer, né? O enorme de prazer de estar conversando, né? E ele palestrou comigo também, um executivo de uma grande empresa que fez uma prosa também com você, que foi o Walter, né? O Walter, ele participou de uma prosa com Bertaglia, né? E eu tive a honra de tê-lo num projeto, né? Num projeto, então, uma empresa de porte como ela, o Walter desenvolveu um projeto super fantástico, né? Então, realmente não é algo simples, né? E hoje, em relação à parte de escolha de local, etc., a gente bateu um martelo por enquanto de que o Brasil é um país de proporções continentais, né? Então, a gente pós-pandemia, etc. Então, a Ugloco ela mantém 100% dos seus encontros no modelo digital, né? Então, eu entreguei encontros agora onde eu tinha participante da Itália, participante do Brasil, Paraguai, Argentina, num encontro só. Trocas desenvolvendo working, né, aprendizado, né, aprendizado. Então, e também tem toda a parte da escolha, né, Paulo? Todos os nossos projetos, ele une também o quê? Um universo mais voltado para a didática. Então, o universo de um MBA. Então, todos os nossos encontros, eles possuem o quê? Um especialista. Um especialista que fala sobre aquele tema, é expert naquele tema. Então, aí o Gloco ela consegue unir o universo do, dos eventos corporativos com o universo também da didática, de O uma aula, acadêmico. Uhum. o acadêmico, muito pesado, muito intenso, né, mas dinâmico. Dinâmico onde a audiência ela consegue interagir de alguma forma, né, através de pergunta, pelo microfone, pelo chat, desenvolvendo muitas vezes até uma dinâmica interna do encontro. A gente faz separação de salas, etc., depois volta para a discussão. Então, e durante o encontro em si, no dia do projeto, é fantástico porque todo esse time ele começa a agir, né, ao mesmo tempo.
né? Então, eu tenho que cuidar também muito da parte da experiência de quem pagou para estar junto conosco, da experiência do palestrante perante aquele time de executivos que estão lá, que pagaram para assistir eles, né? Então, a gente tem todo esse cuidado, todo, toda essa formulação, né? Algo tão simples assim. Ok, Tem ok. muitas pessoas envolvidas. Não, muito bacana. Tem um ponto aí que é interessante. A partir do momento em que você estava falando, Renato, eu estava aqui pensando, né? Ou seja, nós não poderíamos deixar de comentar aqui na nossa prosa, embora nós estejamos falando de encontros corporativos ou projetos corporativos, a parte logística, né? A parte logística de tudo isso, ela é fundamental. Principalmente no momento em que você estava falando aí do envolvimento de vários países, ou seja, o idioma que se fala, ou seja, mesmo que seja feito de forma online, como é que você conecta através de plataforma tudo isso, né? Logicamente, quando nós falamos em termos físicos, essa logística ela é um pouco mais complexa, né? Até porque você tem uma movimentação de pessoas, então você vai ter um local, você vai ter que ter estacionamento, espaço para todo mundo, refeição, né, café, o break, o breakzinho para as pessoas, o horário do almoço, né? Então tem todo esse esquema. Uma outra coisa que eu gostaria de ouvir de você, principalmente aí, eu imagino que as pessoas, quando vão para um evento desses, elas têm uns objetivos, conforme você falou já anteriormente, é networking, é busca de conhecimento, é inspiração, tal. Mas qual é a dica que você dá para extrair o máximo desses encontros? Porque às vezes a pessoa está pagando e tem um probleminha, o Renato, que às vezes acontece, ou seja, nós carregamos no nosso bolso um incômodo, né? Que se chama celular, né? E muitas vezes você está num evento desse, onde você pagou X mil reais, né? Onde você pode extrair o máximo, né? De conhecimento, de network, de relacionamento, e não são raras as vezes nesses eventos que você vê pessoas isoladas quase todo o tempo do evento falando no celular, né? Como é que você enxerga isso e que dicas você traria por outras perspectivas para que as pessoas realmente consigam usufruir de um evento, Renato? Bom, Paulo, existe esse problema, né? É notório isso, não é somente eu, você, que a gente tem essa percepção, né? Até em reuniões, né? Vamos tirar até o encontro, né? Reuniões, reunião de time, muitas vezes, dentro de uma empresa, etc. O celular, ele sempre ele faz muita parte, né? Hoje do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, etc. Né? Dentro dos nossos projetos, a gente sempre fala, né? Que a gente tem a dinâmica em si, que te força, sim, a participar ativamente, né? Não apenas como um ouvinte. Então, mesmo sendo uma plataforma digital, a gente faz a quebra de salas, né? A gente tem uma equipe que passa em cada sala para ver como que está o andamento, se está muito parado ou não está, questiona, né? Faz certos questionamentos, né? Muitas vezes coloca um pouquinho lá, uma pimentinha para forçar, muitas vezes, o quê? A extração do conhecimento, a extração do máximo de conteúdo que o executivo, né, que a empresa está pagando para ele estar lá dentro, né? Então, a gente tem os nossos projetos, então, por isso que aí o bloco ela é um pouco diferente, tá, Paulo? Nossos encontros são mais curtos, né? Eles não duram um dia inteiro, não duram 2 dias, né? Então, é sempre uma manhã, né, das 8h30 até mais ou menos 1 hora da tarde, porque a gente sabe da agenda do executivo, da executiva, né, que ela é apertada, ela é dinâmica demais. Então a gente encurta esse projeto para ser ter o máximo de intensividade, dinamismo, né? Então a gente viu que o quê? 4 horas de encontro com discussão de cases, perguntas e respostas, quebra de salas, um especialista focado naquilo, né? Imagina que você, eu sei que você é um expert na área de logística, Paulo.
Se você participar de um nosso encontro, vai ter lá, né, uma que fala especificamente sobre aquele tema de logística. Poxa, você, como um entusiasta, como você, como um amante do supply chain, né, um amante da logística, você vai querer saber o que, que essa pessoa, o que, que essa empresa tem como ferramenta, o que aula que ela quer trazer para você. Então, por isso que eu trago, né, o Glocal traz temas mais pontuais, temas mais cirúrgicos. Então, é por isso também, né, que a escolha do tema é importante. Eu quero atingir da melhor forma possível o teu ponto. Então, quem está lá realmente quer saber o que, que o Paulo vai falar, o que o fulano de tal vai falar, o que, que a executiva de tal empresa ela está trazendo. Né? E a gente tem também essa parte de painéis, né, que é uma mesa redonda onde a gente muitas vezes tem um moderador e esse moderador chama a plateia para conversar. Ô, fulano de tal, eu estou vendo aqui você, né? Pronto, ele pegou uma pessoa lá e começa a desenvolver, né, essa troca. Então, e como dica é aquilo, é tentar, eu sei que é difícil, mas tentar deixar o celular de lado, eu sei que é difícil, mas você está lá por um motivo, né? O crescimento, o desenvolvimento, né? Muitas vezes o ponto que você está precisando encontrar de empresa está dentro de uma palestra, ou dentro de uma pergunta, ou dentro de uma resposta que vai surgir nesse projeto. Né? Então são 4 horas, né? São 4 horas intensas, dinâmicas, né? Com muito conteúdo e muita troca. Então vai muito também da pessoa, né, Paulo? Nós somos humanos, né? Nós Sim, somos sim. humanos. Não, cada um tem uma característica, né? Logicamente, tem pessoas que têm uma característica muito mais voltada para a concentração, para a dedicação, para a disciplina, e muitas vezes não, isso também não é possível, né? Às vezes você tem problemas que precisam ser resolvidos dentro da organização e é só você que eventualmente pode resolver, né? Vamos imaginar que você seja o diretor ou o vice-presidente da organização, ou mesmo uma pessoa que trabalha numa área de manutenção, por exemplo, de repente quebrou uma máquina, e ele é o único que entende, né? Então, obrigatoriamente, ele vai ser chamado a resolver o problema. E quando você fala em meio período, basicamente, se ele for chamado no período da manhã, bye bye, né? Tchau, ele já perdeu o evento, não vai ter como. Nós estamos chegando ao finalzinho aqui, o Renato, da nossa prosa, uma prosa muito legal, trazendo à tona aí a perspectiva, aspectos relacionados a essa parte dos encontros corporativos, que eu sempre valorizei muito, viu, Renato? Eu acho que é um lado bastante importante de juntar as forças, unir as forças de organizações, como você disse aí, às vezes tem organizações concorrentes dentro de um mesmo evento, e aí nós podemos, de alguma maneira, aproveitar o que a outra fala e por aí vai. Nós estamos chegando ao final, meu amigo. Eu gostaria que você desse umas dicas para as pessoas que acompanham aqui a Prosa com Bertalha relacionada à participação de eventos. Olha, as dicas que eu dou, né, Paulo, é encontrar o encontro mesmo, né, o projeto que o executivo sinta, né, através de uma leitura do portfólio da empresa, do portfólio daquele projeto, se se os temas vão agregar, se você está apto também a extrair ao máximo daquilo. Muitas vezes, por exemplo, vale a pena você chamar o teu time para participar. Né? Dentro da Eugloco, muitas vezes a gente tem times que participam de uma mesma empresa. Né? 5, 6, 7, 10, 15 pessoas daquele time, né, daquela área específica dentro daquela grande empresa que participa, porque vê relevância, né, dentro do projeto, vê relevância nas palestras, né, que empresas que o Renato, juntamente com o Gloco, trouxe, né, olha, eu quero saber o que empresa tal tem para oferecer, o que ela está desenvolvendo em determinada área, né? Então, analise, né, qual o melhor tema, se isso vai fazer sentido para você, né? Então, isso é interessante. Por isso que a gente desenvolve temas mais assertivos,
né? E a Gloco, ela, coisa interessante também, Paulo, que eu acabei esquecendo de falar lá em cima, você falou da logística, etc., né? Muitas vezes a gente tem tradutor, sim, né, para fazer a tradução intérprete, né, que a gente traz muitas vezes palestrantes de fora, e o legal é que a gente coloca também a parte de inclusão, né, todos os nossos projetos a gente tem, né, o pessoal que faz a parte de Libras, né, para surdos, né, então para essa comunidade poder participar juntamente conosco. Então a Bacana, Grupo ela bacana. tem sim isso em todos os nossos projetos, tem um intérprete de Libras aqui, fazendo toda a parte de tradução de sinais para o pessoal, né? Então, vale muito a pena você também, se você for analisar, que empresas que desenvolvem isso, né? Porque eu quero ter o máximo de absorção, né? E por que excluir esse pessoal? Não, negativo, vamos colocar eles para dentro também, né? Então, eu acho que Maravilha. dicas são essa parte mesmo, né? Escolha bem a empresa que desenvolve os encontros, né? Escolha bem o tema, né? Escolha bem, né, o que você quer, né? Se vale a pena esse tema, esse projeto para dentro da minha empresa. Será que eu vou ter eu vou encontrar minhas respostas lá dentro? Perfeito, meu amigo. Gratidão enorme aqui pela sua presença, o Renato. Muito bacana realmente essa nossa prosa aqui. Ao infinito e além, meu caro. Ao infinito e além, Paulo. Foi um Isso. prazer aqui estar falando com você, uma honra estar fazendo parte da prosa com Bertaglia aqui. Gratidão, meu caro. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Tchau, tchau, Renato. Tchau, tchau, um abraço.